Bom, vamos continuar. Essa figura ela resume a convenção do que é positivo em cada um dos esforços definidos. A gente tem três grupos de esforços. Esforços normais, que são coplanares, que são esses aqui. Esforços de momento. Caso de esforços normais, você tem aqueles que são associados a tensões normais, que nem NX e NY, e tem NXY, que é associado, na realidade, a cisalhamento coplanar, ao XY. Para os momentos, nós temos dois tipos deles, que são fisicamente distintos. Um conjunto que é associado à flexão, que são esses MX e MY, e outros que são associados à torção. Qual a diferença? Flexão, você pega e flexiona dessa maneira, num plano ou no outro plano. MX, MY, eles fazem isso, flexão. Como flexão de uma viga. Já essa torção MXY ou MYX, elas fazem exatamente esse efeito de torcer, pelo menos localmente, aquela superfície de referência. Esses dois momentos torsores, eles também são provenientes de tensão cisalhante coplanar, apenas que está associado, como sempre, com a maneira como essa tensão varia ao longo da espessura. Certo? Existe um terceiro conjunto, que não está colocado aqui, porque nós não vamos ver nesse capítulo, mas ele existe, mas está indicado aqui, que são os esforços cortantes. Então, nós temos cortante QX em faces de X e cortantes QY. Mais uma observação ainda sobre esses esforços. A orientação deles de positivo é um tanto traiçoeira. Vocês podem observar, esse momento fletor MY, o positivo deles é o contrário de X. Perceberam? Para esse lado aqui. Para essa outra face, aí ele já está na direção mais X. De onde vêm esses positivos, principalmente nos momentos? É algo que você não vai encontrar muito bem relatado nos livros, né? É como se fosse um segredo passado de boca. É o seguinte, se considera que a tensão que deu origem àquele esforço, ela cresce através da espessura no sentido positivo de Z. Todas elas. Se você considera isso, automaticamente, que nem nessa figura aqui, automaticamente o resultado vai ser um momento positivo para lá. Que nesse caso deu no sentido positivo de Y, mas se você estivesse tratando por exemplo, desse MY aqui, devido às tensões sigma Y, você vê que se o MY crescer para lá, nessa face, claro, você tem que pegar a face que está oposta à origem. A origem está lá atrás. Essas duas faces são aquelas que são as faces orientadas no sentido positivo dos eixos X e Y. Né? Agora, isso aqui, essas definições todas, elas existiam, elas são usuais, elas são o básico de qualquer teoria de placa que já existia antes. O que elas foram feitas, o que foi feito foi adaptá-las para a situação em que a placa não é homogênea, que ela seja laminada. Só que as coisas ficam agora diretas de ser feito, porque nós já tínhamos, observa, nós temos a definição dos esforços, isto é, a passagem de tensão para esforço. Mas nós já tínhamos obtido antes a relação entre tensão em qualquer posição do laminado e Z. Sendo que isso aqui independe de Z, isso aqui também. E isso aqui é uniforme em Z dentro de cada lâmina. Então, essas integrais aqui podem ser decompostas em somatório sobre cada uma das lâminas, tá? Em que, para cada lâmina, nós temos, então, trazendo essa expressão toda,
aqui dentro e aqui, nós vamos ter a matriz elástica da lâmina e a integral agora através da espessura da lâmina. Então, por isso aqui é importante aquela notação. ZK significa cota superior da lâmina K, então ZK menos 1 é a cota inferior. Então, nós integramos isso aqui na lâmina. E somamos o efeito de todas as lâminas para conseguir essa integral completa. Agora, algo similar aqui para o momento. A mesma coisa, apenas que essa tensão inteira ela é multiplicada, aliás, essa tensão é multiplicada por Z. E esse Z aqui. Então vai ficar Z ao quadrado aqui multiplicando as curvaturas e o Z multiplicando isso. Certo? Então, a partir daí, o que tem são detalhamentos. São detalhamentos. Alguma dúvida? São detalhamentos porque a gente pode colocar esse termo aqui independe de Z. Então, nós podemos colocá-lo fora da integral, separar essa integral em duas, uma mais outra. Esse termo cai fora da outra integral também. Então, de fato, o que você vai integrar aqui vai ser uma constante, 1, vai ser integrar Z e integrar Z ao quadrado. Só isso. Então, quando você integrar esse termo, vai dar a própria espessura da lâmina. Vezes essa matriz, o que vai dar o resultado? Vai dar uma outra matriz. Então, você terá o resultado, quando se integra isso aqui em Z, integra esses Z's aqui, multiplica por essa matriz, você vai ter novas matrizes. Então, terá 3 matrizes no fim. Por exemplo, esse termo aqui, somatório de QK vezes esse vetor e vezes a integral de Z que vai dar espessura. Então, o que vai resultar disso? Uma matriz, que é Q vezes a espessura, somado, dá uma matriz, e essa matriz é multiplicada por esse vetor de deformação de membrana. É o que está colocado aqui. Então, o esforço normal, esse vetor aqui completo, ele é essa matriz, que você obtém pela integração, vezes a deformação de membrana. Mas, outra coisa, essa curvatura cai fora de tudo, cai fora da integral, cai fora do somatório, e fica simplesmente somatório dessa matriz vezes a integral de Z, cujo resultado é uma nova matriz que multiplica a curvatura. Então, você tem essa primeira linha, o esforço normal. A segunda linha vai dar o momento fletor. Alguma dúvida nessa dedução? Não, aqui não. É um pouquinho confuso só, tem que pensar que na verdade, é multiplicação de matriz, mas os itens dentro da matriz são outras matrizes. É um pouquinho difícil de enxergar. Ah, você está dizendo essa aqui? Isso. Isso aqui é uma matriz particionada. Cada uma dessas aqui é uma submatriz, né? O conjunto completo em aberto é isso. Esse bloco aqui é matriz A, esse o B, esse bloco aqui D. Né? Eu acho mais simples enxergar ali, mas aqui, é mais fácil enxergar de escrever. aqui. Mas é mais fácil de escrever ali. Eu só tenho que associar uma coisa com a outra. É porque isso aqui é bom para enxergar a primeira vez, para você ter isso aqui já, a partir de um certo ponto, você tem que ter esse mapa aqui na cabeça. Só que na dedução, e também no uso do dia a dia, isso aqui é incômodo, né? Então as coisas vão terminar ficando de forma mais compacta, dependendo da conveniência. Mas na dedução em si, digamos, eu poderia sintetizar da seguinte forma. Você identifica quem depende de Z e quem não depende. E quem tem que estar dentro do somatório e quem pode estar fora. Então, quem pode estar fora? Esses dois vetores. Eles não têm nada a ver com somatórios, podem cair fora. Certo? Essa matriz aqui, ela cai fora da integral de cada lâmina. Porque isso aqui não depende do Z dentro da lâmina. Ela é uniforme dentro da lâmina. E isso aqui fica fora dessa integral. Então, quem vai estar dentro da integral vai ser só escalar.
1z ou z ao quadrado. Aí você pega o resultado da integral, multiplica pela matriz, que é isso aqui, ó. O resultado da integral, aliás, o resultado da integral em z da lâmina, multiplica pela matriz da lâmina, e vai somando, e vai ter uma matriz, vai ter outra e outra. Aí você reescreve tudo isso desse jeito. Essa matriz aqui, algumas vezes, pode ser interessante botar uma letra só, C, uma matriz 6 por 6. Bom, cada coisa aí tem um nome e tem um significado físico. Essa matriz A, ela é chamada matriz de rigidez extensional. Por que extensional? Porque ela relaciona deformação uniforme, deformação de membrana, com esforço normal. É como eu relacionar essa deformação uniforme aqui com essa força também normal. Essa matriz D, inclusive essas letrinhas são quase universais também. Essa matriz D, ela é a matriz de rigidez flexural do laminado. É aquela matriz que relaciona um momento, por exemplo, um momento fletor que você aplica, com a própria curvatura que vai ser desenvolvida. Ou um momento torsor, aliás, assim, com a torção que vai acontecer numa certa região diferencial. Tá? Isso dá para ver aqui, pela própria relação. Esse quadrante relaciona essas três com esses três, e assim por diante. Esse bloco aqui, a matriz B, existe um detalhe. Observa, aqui tem integral em Z e aqui Z. Ambas multiplicando a mesma matriz. Significa que, de fato, esse B é o mesmo desse aqui. Tá? Então, essa matriz é cheia de simetrias. Por um lado, ela globalmente ela é global, globalmente ela é simétrica, mas ela é constituída de 4 blocos. Cada um desses blocos também é simétrico. Por quê? Porque cada bloco desses é proveniente da matriz Q barra, que por sua vez é simétrica. Todas elas são definidas, é matriz Q barra somado com escalares. Então a simetria de Q barra é herdada por cada uma dessas submatrizes aqui. Como essa matriz é igual a essa, termina que tudo isso aqui fica simétrico. O que mais em termos de propriedades? Essas matrizes A e D, elas são sempre positivo definidas. Por quê? Herança também da positividade de cada uma das matrizes de cada lâmina. Então, você pega essas matrizes que são positivas definidas, multiplica por um escalar que é positivo, tudo isso aqui é positivo, o resultado vai ser também positivo definido. E aí, essa matriz B, ela não tem regra, não tem nenhuma característica dela. Por quê? Inclusive, ela pode ser nula. Nós vamos ver os casos em que os laminados simétricos terão essa matriz B nula. Então, ela não tem obrigação de ser positiva nem nada. Ela pode ser qualquer coisa. O fato é, qualquer coisa que ela seja, ela não afeta a positividade dessa matriz grande aqui, que é garantida pela positividade desses dois blocos aqui. Tá? Isso aqui não é só cultura geral, né? Isso aqui é fundamental para você saber o que esperar quando você for fazer algum problema de minimização, usar qualquer princípio, por exemplo, de mínima energia potencial total, coisas assim, você saber que vai estar usando uma matriz constitutiva que é positiva definida. Então, isso aí vai ter como consequências a unicidade, existência de solução, unicidade, tá? Que algumas das poucas coisas nós vamos ver no capítulo posterior de matemática. O que mais? Unidades, aqui tem um resuminho de unidades, tudo aqui tem unidade, mas vocês podem ver isso depois, para que as coisas sejam coerentes. Agora, a interpretação do significado físico dessas constantes aqui.
Você lembra quando nós estávamos, vamos voltar aqui, nessa relação constitutiva da lâmina. Uma lâmina em que a direção principal de ortotropia era oblíqua, tinha um ângulo θ, não, diferente de 0 ou diferente de 90. Então surgiam esses dois termos aqui, nós chamamos de termos de acoplamento, entre o quê? Entre comportamento de extensão e de cisalhamento coplanar. Então, uma tensão normal está associado também à deformação, à distorção cisalhante e vice-versa. A aplicação de uma tensão cisalhante gera também tensões normais ou deformações normais. Bom, então esse era o primeiro tipo de acoplamento que nós vimos. Acoplamento extensão, cisalhamento. Agora, no laminado, nós passamos a ter um segundo tipo de acoplamento, que é esse acoplamento proveniente da existência dessa matriz B aqui, quando ela é não nula. O que significa isso? Significa que se eu pegar um laminado, eu pego um laminado e puxo ele, digamos, aplico mesmo que seja uma coisa simples, que nem uma placa retangular, eu aplico um carregamento de tração, numa direção qualquer. Então, na verdade, é como se eu estivesse aplicando um NX desses aqui. O que vai se obter do campo de deslocamentos, deformações? Nós teremos todas essas componentes aqui sendo desenvolvidas. Certo? Nós vamos ter, obviamente, uma deformação em X aqui, na direção do carregamento. Pelo efeito de Poisson, vamos ter redução aqui, deformações transversais. Agora, o que não é óbvio, que vai ser proveniente dessa matriz aqui, dependendo dos termos não duros que ela tenha, é que você vai ter, veja, nós aplicamos o carregamento coplanar e você vai ter uma flexão. E outra flexão e também uma torção. Perceberam isso? Sim. E isso é algo, digamos, eu acho que razoavelmente inesperado. E é necessário que quem vai fazer análise ou projeto de componentes de materiais compostos laminados, isso aqui é uma das rudimentos. A pessoa tem que ter isso claro na cabeça de que, conforme, nós vamos ver alguns exemplos, conforme a sequência de empilhamento que você escolhe, se você colocar 0, 30, 45 graus, 3 lâminas ou 4, dependendo de como que ela seja essa sequência, você terá alguma coisa não nula nessa matriz, ou até mesmo pode ser talvez toda ela, e aí você terá um componente com essas características, que boa parte das vezes é indesejável. Tá certo? Geralmente não ajuda em nada isso. Vamos dar uma olhada. Oi? O que é o indesejável mesmo? É um componente? O acoplamento. É um componente que tem esse tipo de acoplamento. Ah, tá. Fora que ele complica o próprio processo de solução, ele torna os campos de solução mais complexos. Então, mesmo um item na matriz B de acoplamento é algo indesejável porque dificulta o cálculo. Tem que... Isso. Outras vezes mas pensa bem, o próprio funcionamento do componente. Se você tem uma barra, você quer usar essa barra para suportar uma carga axial. Certo. Por que você vai querer que ela tenha também uma rotação? Se você impede a rotação, aí que está. Digamos que a tendência dela era rotacionar, gerar uma torção. Tá. Mas aí você pega e bloqueia lá, impede essa torção. O que vai surgir? Um campo de tensões, proveniente desse fato que você impediu ela de fazer o que ela queria. Então, você começa a criar mais penugem numa coisa que já é complicada. É que eu estava pensando em relação, vamos dizer, uma longarina, que ela sofre vários esforços e uma delas é torção, e essa torção é impedida.
São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter um componente que ele está sujeito a vários carregamentos e que alguns deles vão gerar torção, ou vão gerar flexão, ou vão gerar esforço Sim, sim. normal. Outra coisa é você ter um carregamento que não deveria, não teria motivo, não aconteceria se você colocasse uma longarina de alumínio. Não existiria, Ah, digamos, aquela flexão ou aquela entendi. torção. Mas aí você coloca de um laminado e ele começa a querer se torcer, Entendi. entendeu? Agora entendi. Entendi. Então, É mesmo não aconteceria com um material homogêneo normal. ele não aconteceria num material homogêneo normal, isso não tem esse efeito. Essa matriz B aqui Exato. é zero. Esse aqui é Sim. zero, esse aqui. Então, de maneira geral, em projeto, busca-se criar modelos de laminado que façam a matriz B ser nula? Boa parte das vezes. Entendi. Mas nem sempre. Você tem compensados que têm uma configuração que gera um pouco de acoplamento. Aqui também pode o acoplamento, ele pode até existir, mas existem maneiras de se conseguir que os valores em si sejam pequenos. É isso que eu ia perguntar. Quando nós temos um laminado, na realidade, é difícil evitar com que esse acoplamento seja totalmente nulo. Vai ser provavelmente todo o Não, esquema. é razoavelmente fácil. Vamos, quando a gente colocar aqui, por exemplo, tem algumas, no livro vocês têm mais casos, são casos, geralmente para ter um mapa da cabeça dessas coisas. Então, por exemplo, se ele tiver uma lâmina só, você seguir essas equações aqui, esses somatórios, etc. Isso aqui, você vai ver que o que acontece? Se não tem somatório, só tem uma lâmina. Aí você tem uma integral em Z. Tudo o resto aqui independe de Z. Isso e isso aqui, já que só tem uma lâmina. O que dá a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico com a origem? Eu estou integrando de menos h sobre 2 a mais h sobre 2. O que dá? É uma reta, né? A área embaixo dessa reta, a 45 graus, é zero. Percebe que a integral disso aqui vai dar zero? Observa, gente. O que dá? Vou colocar aqui uma outra janela. Vou colocar bem aqui em cima. Integral de z dz. O que vai dar isso? Vai dar z2 sobre 2, né? Z2 sobre 2. Só que aqui nós vamos integrar, como é uma lâmina só, é menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, o que nós vamos ter aqui? Isso vai ser, no intervalo, menos h sobre 2, h sobre 2. O que vai dar isso aqui? H2 vai dar 1 sobre 8. Tá? Estão vendo? Sim. Isso é que se só tem uma lâmina, vai virar uma integral em todo o laminato, de uma função ímpar. O resultado é zero. Então, você vai ter o zero aqui e também aqui vai acontecer isso. Só vai sobrar aquele lá que é uma constante e o que é z ao quadrado. Então, essa matriz B, naturalmente, vai dar zero. B, que é o resultado desse termo aqui e desse. Tá? Nesse caso, se você tem uma lâmina isotrópica, que é a situação mais tradicional, né? Lembra, E1 igual a E2, igual a E, o G, o I, tarará. A matriz Q é essa aqui. Então, a matriz daquela placa fica sendo essa aqui. Onde esse A é uma constante e o D outra constante. Esse A agora é um escalar, que caracteriza esse A não é negrito, né? É um escalar, que vai gerar essa matriz extensional e essa constante D vai gerar essa matriz flexural de uma placa homogênea isotrópica. Esse é o caso mais básico que tem de laminado. Né? Essas letras aqui, essas constantes, elas são tradicionais, são conhecidas da literatura pré-materiais compostos já.
Então, ela tem até nome, constante de rigidez extensional e flexural da placa. Por quê? Essas duas constantes, elas agora... Lembra, o material você caracterizava, se é isotrópico, o material você caracteriza por dois parâmetros, E e G, ou E e I, etc. Dois parâmetros elásticos. Essa matriz aqui caracteriza o material, já que o laminado tem uma lâmina só. Agora, a matriz do laminado, ela incorpora informações não só do material, mas da espessura, de alguma coisa da geometria. Correto? Então, esses dois parâmetros eles dão informações sobre a rigidez da placa, o que é diferente da rigidez do material. O material é esse, isso aqui representa a rigidez dele. Só que o resultado de um corpo, no componente, vai ser diferente se ele tiver 1 milímetro ou 10 milímetros de espessura. E isso está registrado aqui. Certo? E, naturalmente, a matriz B é nula. O que acontece quando você tem também uma lâmina, só que ela é ortotrópica? Então, uma matriz Q barra, se ela está nas direções principais, θ igual a zero, esses dois termos são nulos. Então, você tem só a matriz Q original. E quando você integra na espessura, vai aparecer a espessura total da lâmina. Então, vai ser Q vezes H. O A vai ser Q vezes o A. E agora, quando você, nesse outro lado, para os momentos, você integrar Q vezes a integral de z ao quadrado, o que vai dar a integral de z ao quadrado? Z ao cubo sobre 3, no intervalo menos a mais h sobre 2. Fazendo as contas, você vai encontrar h3 sobre 12. Fica dessa forma. Se você tiver também a lâmina, uma lâmina só que angular, então a matriz Q barra dela vai ser cheia, e a diferença que você, desse caso, com isso, é que você passa a ter esses dois termos aqui, e esses não nulos, devido à angularidade daquela uma única lâmina. Então, aquele acoplamento da matriz Q barra da lâmina, ela é herdado como acoplamento nas matrizes A e D. Bom, aquela pergunta do Diego, se era fácil ou difícil gerar laminados sem acoplamento membrana-flexão. O método mais simples e fácil de fazer é construindo laminados sempre simétricos. O que é o laminado simétrico? Bom, nós colocamos a superfície de referência no meio. O laminado simétrico é aquele simétrico em relação em que há essa superfície de referência, em que todas as coisas, do ponto de vista do material, são simétricos. Significa, essa lâmina 1, a propriedade dela é igual à da lâmina 3. O ângulo dessa lâmina 1 é igual ao da lâmina 3, a espessura dessa é igual àquela. Se tiver um número par de lâminas, você terá que ter a lâmina 1 e a lâmina 4 iguais, a lâmina 2 e a lâmina 3 iguais. Com isso, qual é a consequência disso? A consequência, você consegue identificar de novo aqui, nesses somatórios. Por exemplo, aqui eu fiz uma expansão para um caso de 3 lâminas, em que essas duas lâminas, 1 e 3, são iguais. Vamos ver, por exemplo, qualquer termo da matriz de acoplamento B, pela definição, é a espessura de cada lâmina, vezes esse ZK barra, aqui tem, talvez vocês não estejam vendo direito, impresso deve estar melhor. Tem um barra aqui em cima. O que é esse aqui barra? Esse aqui é a cota da superfície média da lâmina K. Vamos ver se tem uma figura aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho a cota ZK, que é a cota superior da lâmina. A cota ZK menos 1 está aqui. E a cota ZK barra é no meio aqui. Certo? Então, tendo esse ZK barra, nós temos a definição da matriz de acoplamento. Agora vamos expandir para esse caso de 3 lâminas aqui. Eu tenho a matriz Q da lâmina 1, espessura H1 e a cota Z1 barra.
da lâmina 2 e da lâmina 3. Só que observa, qual é a cota Z barra da lâmina 2? É 0. Por causa da simetria. Então, esse termo aqui morreu. E o que acontece? Quem é a cota média da lâmina 1? É menos a cota média da lâmina 3. Esse Z1 é igual a menos o Z3. Isso aqui eu deveria botar um 3 aqui. Acontece o seguinte, essa espessura H3 é igual a H1. Q barra 3 é igual a Q barra 1, porque nós estamos dizendo que o laminado é simétrico. Então, esse termo aqui, somado com esse, vai dar 0. Seguiram isso? No caso, é por causa do Z. Porque um Z está para baixo em relação ao referencial. O Z é isso, Z é a única coisa, o Z barra é a única coisa que tem sinal. Então, o Z que vai resolver isso. E é claro, o fato de que uma matriz é igual a outra, uma espessura é igual a outra, que aí, quem não for Z, por exemplo, olha, nesse caso aqui, que eu não abri o exemplo, mas você pode ver que aqui não vai ter nenhum dos 4 termos igual a 0. Você vai ter 4 Z barras aqui, todos diferentes de 0. Só que o termo da matriz 2 somado com 3 vai dar 0. Essa parcela aqui, 2 mais 3, vai dar 0. E o que for correspondente a 1 e 4 somados vai dar 0 também. Esse 4 vai cancelar a contribuição do 1. Vai ser que nem esse caso aqui. O 1 cancelou a contribuição da lâmina 3. Uma pergunta. No caso ali do laminado com 3 lâminas, Z2 seria 0, certo? Sim. Tá. E Z1 seria a distância entre Z2, entre o referencial aqui, e a metade da lâmina 1? Isso. Ah, tá. Ok. Certo. E para o 3 é até a metade da lâmina 3. Mas tudo tem sinal aí. Esse aqui, no caso, vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo. Porque o Z está para lá. Entendi. Em qualquer situação aqui.